Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao MetaCast mais uma vez. Muito obrigado pela audiência. E vamos que vamos. Eu queria falar com vocês sobre algo que o brasileiro sabe muito bem o que é provedor de internet, celular, serviços de rede, ou para os íntimos, Oi, Vivo, Claro, etc. É um vídeo crítica? Ah, é. Mas não só eles, tá? É uma crítica que abrange o mercado, a Anatel, que é a instituição, o órgão regulador, o governo e muitas outras coisas. Se vocês têm acompanhado o que tem acontecido no mundo, vocês viram que recentemente a gente está acompanhando aqui uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, uma guerra que pode ter proporções mundiais, né? E independentemente dos motivos dessa guerra, algo que pôde ser observado é que cidadãos russos que eram contrários à guerra, com medo de serem presos ou obrigados a lutar pela Rússia, tentaram fugir do país. E a única maneira que eles conseguiram fazer isso é via criptomoeda, para que eles não fossem rastreados ou impedidos. Da mesma maneira na Ucrânia, por causa de 1 zilhão de travas de recrutamento obrigatório, entre tantas outras coisas, pessoas puderam fugir do país, apesar dos bloqueios financeiros, por causa de criptomoedas. Que é bizarro, porque assim que a guerra estourou, as pessoas correram no mundo inteiro para ativos seguros, para dólar. Enquanto na prática, o mais seguro a ser feito era investir em cripto, porque é o único que não só dá liquidez, mas a oportunidade de você fazer trocas independentemente de qualquer estado e sem qualquer tipo de monitoramento. A prova é justamente as pessoas que se salvaram desse conflito porque já tinham cripto em seu nome e na sua carteira. Tá, mas por que eu tô falando? O que isso tem a ver com mídia? O que isso tem a ver com provedor de celular? Por que eu tô falando sobre isso? Eu tô falando porque as criptos surgiram como uma alternativa que dá mais liberdade para as pessoas. Se você é brasileiro, você sabe muito bem que a gente tem muito pouco provedores de internet de rede de telefonia celular. E que se você é brasileiro, você sabe que você não é dono de nada que fica acima de você ou abaixo. Então, se você encontrou alguma coisa no subsolo, aquilo não é seu, é do governo. Diferente dos Estados Unidos. Se você quer transmitir algo pelo ar, você precisa da permissão do governo. Você não pode transmitir uma estação de rádio sem a permissão do governo. Você não pode construir acima de um certo andar, porque os direitos aéreos são do governo. Ué, mas por que isso importa aqui? O que as criptos têm a ver com isso? Tudo. Alguns anos atrás, uma das duas maiores empresas americanas de telefonia, transmissão de dados, etc., quis entrar no Brasil. Eu não vou falar qual das duas que é, por causa de patrocínio, mas a gente está falando entre TNT e a T-Mobile, tá? Eles quiseram entrar no Brasil. E para isso eles compraram uma caralhada de antenas aqui. De terrenos e de antenas. Bilhões de reais. Quando eles tentaram de fato entrar, o governo não deixou. Porque o governo se beneficia muito de ter um oligopólio, de ter o controle desse mercado, de controlar quais são as empresas que podem operar ali dentro. Então, vir uma empresa de fora que não obedece essas regras, eu não estou falando de obedecer regras legais para desrespeitar ou respeitar o público final, o consumidor. Estou falando de regras governamentais feitas para arrecadação. Então, essa empresa literalmente perdeu esse dinheiro tentando entrar no nosso país. Isso serve para qualquer startup dentro desse mercado, tá? Então, as empresas que operam nesse mercado são protegidas pelo governo. Isso faz com que essas empresas sejam mazinhas? Não. Eu não acho. Eu acho que este mercado é simplesmente controlado demais. E eu vou dar um exemplo de como que isso acontece, tá? Vamos supor que uma dessas empresas, a Vivo, por exemplo, tenha descoberto o 5G, o 6G, o 20G. Eles colocaram uma puta grana em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, para poder descobrir essa tecnologia. E aí, uma vez descoberta, caramba, eu quero transmitir
com essa tecnologia porque ela é mais rápida, mais fácil, mais barata e tal. Só que ela não pode. Ela tem que pedir permissão para a Anatel, para o governo. Naquele momento o governo fala, essa tecnologia agora é minha. Eu vou leiloar ela. Porque todas as outras empresas que não investiram um centavo deveriam ter o direito de aproveitar essa tecnologia. Cara, eu não consigo explicar para vocês o quanto isso é revoltante para mim. Ok. E aí aquela empresa que descobriu, ela não vai precisar pagar pelo que ela já descobriu. Caramba, hein? Como o governo é bonzinho. Você que já gastou para descobrir aquilo não vai ter que gastar de novo. Só que todas as outras vão ter a chance de poder pagar para utilizar daquilo. Mesmo que ela não tenha gastado um fucking centavo para descobrir aquilo. Que ela não tem que ter contratado pessoas com uma puta capacidade intelectual para desenvolver aquilo. Mas elas têm a chance de poder comprar essa tecnologia. Porque o governo se apossou da tecnologia e falou, a partir de agora eu que controlo, eu que vendo a possibilidade de uma ou outra empresa operar essa tecnologia aqui. Até porque, se isso não for verdade, a Anatel não vai liberar que essa tecnologia seja utilizada dentro dos aparelhos que são, de fato, liberados no nosso país. Vocês querem saber, na prática, como é que isso aqui funciona? Vocês conhecem uma pessoa chamada Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX, entre tantas outras empresas. Em pleno 2022. Em pleno 2022. O cara que basicamente, por causa dele, tem muita gente... Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tem muita gente viva do conflito que eu acabei de falar por causa do cara. Mas vamos lá, esse cara tá muito preocupado com isso. Aí ele falou o seguinte, por que eu não dou um jeito de prover internet ilimitada pra qualquer pessoa no planeta? Ele pegou, jogou um satélite lá pra puta que pariu, que são basicamente roteadores gigantescos. E fundou Starlink. Então agora, qualquer aparelho que tenha um dispositivo de captação de internet, uma placa de rede, qualquer coisa assim, o seu celular, por exemplo, ele pode se conectar a Starlink. Você pode ter Wi-Fi, rede infinita, sem ter que pagar, porque Starlink é de graça. Só que no Brasil você não pode. Porque por mais que o seu celular tenha essa capacidade, se a Anatel não desbloquear essa capacidade do seu celular, você não tem acesso a ela. Da mesma maneira que é o 4G, o 5G, etc. O primeiro erro já tá aí. E sabendo que isso ia acontecer em vários países, o que o senhor Elon Musk pensou? Por que a gente não faz o celular também? Porque se eu fizer um celular que usa a minha internet, que tem essa capacidade, e que esteja acima de qualquer regulação de qualquer país, as pessoas vão ter essa liberdade. E ele fez. Daqui a alguns meses está lançando agora o celular da Tesla, que vai ser fucking incrível. Vai custar uns 30 mil reais. A ideia dele é que fosse mais barato que um iPhone, mas muito melhor do que um iPhone. Era essa a ideia. Eu não acho que vai custar uma fortuna não, tá? Mas você vê, um cara tão visionário quanto ele já imaginava que isso ia acontecer. Que os governos iam tentar proibir o acesso das pessoas a uma tecnologia cujos aparelhos que essas próprias pessoas já pagaram, que deveriam ter acesso, não vão ter porque o governo não deixou, porque o governo não tem nada a ganhar com isso. E o que isso tem a ver com a blockchain? Tudo. Absolutamente tudo. Porque a blockchain está aqui como protocolo de segurança e como maneira de você ter a liberdade de fazer o que você bem entender sem ter um órgão regulador por trás. A mesma liberdade que você teria de ter uma NFT com seus documentos, de ter tokens para poder assegurar a sua renda e o seu investimento futuro, também seria muito possível de monitorar qualquer tipo de rede que você utilizasse. Celular, telefonia, de liberar acesso a tecnologias que você não tinha acesso antes. Só que isso é impossível em vários países assim como o Brasil, porque aqui os seus aparelhos precisam ser desbloqueados ou autorizados por alguma instituição governamental ou por algum órgão regulador, enfim, ou por algum órgão governamental para que você possa utilizar aquela tecnologia que você já pagou. E pagou caro, hein? Porque você não pagou só pelo aparelho. Você pagou pelo aparelho, pelos impostos que estão ali dentro, enfim, né? Mania de brasileiro de pagar várias vezes pela mesma coisa, né? E a gente nem reclama. A crítica é a Vivo, claro, Oi, não. Eu honestamente não acho que se o mercado fosse livre e de fato competitivo, essas empresas optariam por cercear o mercado, porque isso não faz bem para nenhuma delas. Quando você cria um monopólio, um oligopólio que é controlado pelo governo em uma empresa privada,
principalmente um oligopólio, isso joga as margens lá para baixo. A gente tem hoje a energia mais cara do mundo, a internet mais cara do mundo, o serviço de telefonia mais caro do mundo e mais limitado do mundo, não porque a Vivo quer faturar bilhões, mas porque o governo cobra bilhões para que essas empresas estejam operando. Os lucros dessas empresas poderiam ser muito maiores, com um preço para você, consumidor final, muito menor, se não tivesse essa regulamentação, se não tivesse essa pressão governamental. Essa é a verdade. O malvado não é o capitalismo, é o excesso de governo. Se um dos serviços que a gente mais usa hoje, telefonia, internet, que sem eles, cara, a gente voltaria para a Idade da Pedra, basicamente, é tão controlado pelo nosso governo, e se a gente paga tão caro justamente por causa desse controle, qual a chance que a gente tem de poder adotar qualquer uma dessas novas tecnologias sem que haja a intromissão e um super custeio da nossa parte para que o governo te deixe fazer algo que já é seu por direito? Então, será que essa crítica foi de fato para as empresas de telefonia? Ou foi para o governo? Será que essas empresas são coniventes com o que o governo faz? Ou elas só se adaptam para que elas possam existir? Faz sentido para você que só existam 3, 4 empresas nesse setor? Não faria muito mais sentido se tivessem outras empresas para poder fazer com que o mercado fosse mais competitivo, com melhores serviços e mais barato? E por último, se você apoia a liberdade de informação ou a sua liberdade de acessar a internet de maneira geral, fazer suas transações, não faz mais sentido apoiar a diminuição do Estado ou do controle do Estado sobre o mercado e a livre concorrência? A blockchain, por definição, está aqui para isso. Bora pensar? Tamo junto, pessoal. Não esquece de marcar os amigos, de colocar o pessoal aqui. Tragam suas dúvidas. Eu não sou dono da verdade de absolutamente nada. Eu tô aqui para levantar, colocar pulga atrás da orelha de vocês e trazer alguns tópicos pra gente conversar. Então, não se esqueçam, coloca os comentários aqui embaixo. Vamos fazer uma parte 2 desse vídeo. Super tô disposto. E é isso. Vamos que vamos. Grande abraço.